Já parou para pensar por que as pessoas te notam tanto? E pior, por que todo mundo tem uma opinião formada a teu respeito? Eu sou a Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Meus queridos, no mundo há dois grupos de pessoas. O primeiro segue o padrão. O segundo grupo cria tendências. No primeiro grupo de pessoas, nós temos aqueles que seguem as cartilhas, mas no segundo, nós temos aqueles que criam novas formas de se fazer alguma coisa. Você já deve ter percebido aquelas pessoas que precisam de uma garantia para fazer alguma coisa. Não, isso é muito arriscado, eu não vou fazer. Se não houver uma garantia, eu não faço. Ah, mas se não houver uma recompensa prevista, nem pensar, não vou me esforçar para isso. Mas tem aquele grupo que não precisa de nenhuma garantia. Ele não precisa de nenhuma afirmação, de nenhuma recompensa momentânea, instantânea. Esse grupo a gente chama de pessoas fora da curva. O outro grupo nós chamamos de pessoas medianas. O que seria então uma pessoa mediana e uma pessoa fora da curva? A mediana, ela faz aquilo que todo mundo está fazendo e ela anda na média. A pessoa fora da curva, ela faz coisas diferentes. Ela é mais autêntica e ela vive intensamente as oportunidades que surgem para ela. Por isso, ela é acima da curva. E aí, que grupo de pessoas você se encontra? De qual grupo a gente está falando, né? Você é do tipo que faz o que todo mundo faz ou você é do tipo que ousa fazer aquilo que ninguém mais está disposto a fazer? Se você respondeu a última pergunta com sim, é sinal de que você é uma pessoa fora da curva. E se você é fora da curva, meu irmão, minha irmã, não é de se surpreender que você vai ser uma pessoa mais notada. Imagina, todo mundo está aqui e você está acima. Logo, as pessoas vão te visualizar mais, elas vão notar você, elas vão ter uma opinião sobre você e muitas vezes elas podem vir a criticar você. Mas então, será que há recompensa para ser tão diferente? Será que há algum benefício em fazer diferente? A Bíblia Sagrada nos diz a história de um personagem que eu amo muito a história dele. Porque ele era tão diferente dos demais que muitas vezes essa diferença fazia ele se dar bem. Em outras, nem tanto. Mas ele vivia todo o chamado que Deus tinha para ele. A Bíblia conta a história que Jesus havia terminado de pregar, havia feito um milagre e ele deu a seguinte ordem para os discípulos. Vejam só, vão lá para o outro lado do mar porque eu quero ficar sozinho para orar. Então conta a história que eles entraram no seu barco e começaram a remar para o outro lado enquanto Jesus ficava na costa orando. Lá pelas tantas, lá pelo meio da madrugada, depois de tanto remar, depois de tanto lutar contra os ventos, porque era muito comum naquele mar, naquela região, ter fortes tempestades. Então, depois de muito tempo remando, Pedro, o nosso personagem, ele para de remar, ele se endireita, dá uma olhadinha e ele percebe que algo estava se movendo sobre as águas. Talvez no primeiro momento Pedro tivesse pensado: será que é a espuma da onda? Pode ser que seja alguma coisa da natureza, afinal estava ventando, né? A tempestade estava forte. Mas então ele percebe que se tratava de um homem que estava andando sobre as águas. E você conhece a história. Todo mundo se apavorou no barco e começou a achar que era um fantasma. Ficaram apavorados. E Pedro também fica apavorado. Mas Pedro foi o único que falou com o fantasma.
Quando os discípulos disseram, quem será, quem será? Jesus brada lá do meio do mar e diz, sou eu, não tenho medo, né? Jesus diz, não, parem com isso, eu tô aqui, sou eu. E Pedro fala com essa voz, com esse suposto fantasma. E a Bíblia diz que Pedro disse, Senhor, olha o que está escrito aqui. Vou ler na Bíblia para você ver. Mateus capítulo 14, versículo 28. E disse-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ao que Jesus respondeu, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro pede para se mover sobre as águas. Jesus ele dá uma resposta que muitos dos nossos companheiros não nos dariam. Uma resposta diferente daquelas que muitas vezes a gente escuta por ser uma pessoa fora da curva. Jesus ele não tenta proibir Pedro, ele não tenta criar segurança para Pedro. Jesus ele não diz assim, Pedro, para aí Pedro, tu não tá pronto para sair do barco, cara. Cara, tua fé ainda não tá boa, tu não tá preparado. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus, ele responde de uma forma encorajadora para aquele discípulo que era fora da curva. Jesus disse, vem Pedro. Jesus autoriza Pedro para sair do barco. Jesus não diz mais nada para Pedro. Jesus não diz o que iria acontecer. Jesus não diz as condições para dar certo aquilo. Jesus ele não fala nada naquela hora. Ele não diz, olha Pedro, tu pode até descer, mas tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, Jesus não dá garantia, Jesus não dá plano, Jesus não mostra mapa nenhum. Ele simplesmente diz, vem. Jesus disse para aquele homem fora da curva, desce, sai do barco. E Pedro foi, porque ele aproveitava as oportunidades. Ele se expunha ao erro, ele não se preocupava em se expor, em se arriscar. Agora, de contrapartida, muitos daqueles que ficaram no barco, eles tiveram medo. Mas não só medo de afundar, medo de se expor. Medo do que os outros iam achar. Será que se eu descer do barco, vão achar que eu sou louco? E quantas vezes nós temos medo de ser fora da curva por conta daquilo que os outros vão pensar? Ou o que aconteceu com Pedro, ele desceu, pisou nas águas, andou, mas afundou. Talvez quando Pedro voltou para o barco, ele tivesse encontrado os olhares condenatórios daqueles que ficaram no barco. Talvez ele encontrou algum olhar debochado, do tipo, eu te avisei, ou não ia dar certo mesmo, né Pedro? O que é isso? Talvez ele encontrou esse tipo de olhar, esse tipo de censura. Mas uma coisa não puderam tirar de Pedro, é que ele andou sobre as águas, mesmo que por pouco tempo. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo através desse café com maná de hoje? Ser fora da curva é se expor ao erro. Ser fora da curva é fazer o que ninguém está disposto a fazer. É agir de um jeito que ninguém quer agir. Só que isso tem um preço. O preço da exposição. O preço das pessoas terem sempre uma opinião formada ao nosso respeito. Quando a gente decide ser diferente, quando a gente decide não ter garantias e simplesmente fazer, as pessoas nos notam e elas criam muitas vezes opiniões e inclusive preveem o nosso futuro. Foi assim com Pedro, é assim comigo, é assim com você. Agora, o mais interessante de tudo é que existe alguém nessa história e é esse alguém que nós devemos nos basear para tomar a decisão de sair ou não do barco. Não é a voz dos discípulos. Não é o nosso amigo que está do lado, à direita ou à esquerda, que muitas vezes, por cautela ou para nos proteger, eles tentam nos manter no barco, né? Às vezes as pessoas que nos amam também, para nos proteger, elas tentam nos manter no barco. Mas existe uma voz, é essa voz que a gente deve ouvir para tomar a decisão.
E essa voz é a do nosso mestre, que diz: vem. Você entende o que Deus está te dizendo hoje? A única voz que você precisa ouvir nessa hora é a do Senhor, que te convida a ousar, a ser diferente, a não esperar por garantias, a não esperar por recompensas instantâneas. O Senhor, Ele te convida a sair do barco e a pagar o que ninguém quer pagar, a fazer o que ninguém quer fazer, a agir de um jeito que as outras pessoas só vão fazer se tiver inúmeras garantias para fazer. Você não é assim. Pense em quantas coisas você fez diferente daquilo que a sua família fazia, daquilo que as suas colegas ou colegas de trabalho faziam, daquilo que seus colegas de aula faziam, daquilo que seus irmãos na igreja faziam. Você fez diferente. E por que você sempre fez diferente? Você já parou para pensar? Por que as pessoas sempre te notam? Tem sempre algo pronto a teu respeito para dizer, para falar? É porque você anda fora da curva. Você está fora da curva. Não quer dizer que você é melhor do que aqueles que ficam no barco. Só quer dizer que você arrisca mais, que você está pronto para viver os milagres. Pedro viu algo se movendo sobre as águas e quis ter com esse algo. Jesus, Ele está dizendo isso para você, que aquilo que você vê se mover, o sobrenatural de Deus, Deus te chamando, você quer responder a essa voz. E quando você escuta essa voz dizendo: Xanda, vem, João, vem, Antônio, vem, Paulo, vem, Maria, vem, Catarina, vem. Quando você escuta essa voz, você não vê mais nada, você não escuta mais nada, não importa os planos, não importa as garantias, você simplesmente quer sair do barco. Simplesmente você quer sair fora do barco, porque aquela voz te chama para viver algo diferente. Você não se preocupa com risco, você não se preocupa se aquilo vai te expor, se aquilo vai talvez denigrir a tua imagem, se você terá recompensa de A ou mais B. Você simplesmente faz, porque essa voz é que te tira fora do barco. Então continue sendo fora da curva. Seja fora da curva. Seja. Mesmo que muitas vezes, por estar fora da curva, você afunde. Agora, uma coisa ninguém vai tirar de você. Você deu alguns passos sobre as águas. E só isso valeu. Só isso já te coloca na história do céu, na confiança no teu Deus. É com isso que você vai ser lembrado. É esse o legado que você deixa aqui e que você registra no céu. É a confiança. É o sim ao chamado de Deus. Então esqueça se vão te notar, se vão te criticar, se vão dizer: o fulana é sempre assim, não, é porque quer fazer isso, porque quer... Não, esquece. Não importa as vozes, o que importa é a única voz que diz: vem e seja fora da curva. Deus abençoe a tua vida e a minha oração é que você nunca se acomode abaixo da linha, que você nunca se acomode no barco, mas que você seja fora da curva. Deus abençoe.